Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos decorar esse bolão, ele tem 20 centímetros de diâmetro e vai ser com decoração toda de ganache. O tema vai ser tartaruga ninja. O sabor que a cliente escolheu foi massa de chocolate, aqui a gente usa massa manteigada, e brigadeiro branco. E aí, então foi o brigadeiro branco, né? A gente fez 2 camadas de recheio. Lembrando que quem for antigo aqui do canal sabe que meu bolo ele não fica aparecendo, né, o recheio muito na borda, porque é uma técnica que eu utilizo, né, de não colocar o recheio até a borda para manter a segurança do meu bolo. Então eu coloco um dedinho antes, né, da borda, recheio bem, meu bolo é bem recheado. Quem comprou sabe, e quem assiste vídeo aqui já viu que eu mostrei recheando, mas eu não coloco até a borda. Isso faz com que o meu recheio não fique aquela barriguinha na lateral, né, evitando, né, que danifique a decoração ou até mesmo que rache a ganache, né? Então o meu recheio ele não vai pressionar a lateral do bolo. Isso traz mais segurança, mais estabilidade, mas não deixa, né, de ser um bolo bem recheado. Por dentro ele tá bem recheado. Então foi massa de chocolate, 2 camadas de recheio de brigadeiro branco e a cobertura em ganache. E aí o que é que eu faço? Eu sempre faço, né, uma camadinha com a ganache preta, porque eu sinto que ela é mais firme, ela fica mais durinha. Então eu faço essa pré-camada, né, com a ganache preta. E depois eu faço a decoração com a ganache branca, que eu posso colorir ela, né, e fazer um tema. Então aqui eu utilizei de ganache meio amarga 800 gramas de chocolate. E para a ganache branca eu fiz uma barra inteira, só que eu não usei tudo. Eu acredito que eu usei metade ou até menos. Porque essa preta, né, ela já deixou meu bolo bem estruturado, bem firme. Então eu coloquei uma camada fina da ganache branca, mas eu não usei tudo e aí eu não pesei. Mas sobrou bastante da verde, né, que vai ser a decoração colorida. Então aqui eu usei 800, né, com o chocolate meio amargo, coloquei tudo. E aí eu faço, né, bem firme na lateral, né, bem caprichado na lateral, porque é onde vai dar segurança ali pro meu bolo. Em cima eu só faço uma camadinha mesmo, porque não precisa de muito. E aí eu já venho alisando, né, com essa espátula, deixo ele bem retinho. Quanto mais alisar, melhor, porque ele não vai ficar, a gente não vai precisar acertar depois. Então, a cada camada que eu passo, eu sempre vou acertando e vou alisando. E ele ficou dessa forma, tá vendo? Todo retinho. E aí, eu tô usando aqui a ganache branca, né? Que eu tingi com verde limão. E essa ganache ficou perfeita, minha gente. E olha só a textura dela. Aqui ela ainda tava molinha, ela não tava totalmente firme, né? Como eu gosto de trabalhar. Mas é porque tava próximo do horário, eu acredito que era umas 11 e pouca. E a cliente vinha de 1 hora da tarde. Então, eu queria finalizar ele para deixar ele todo prontinho, né? Para não terminar muito em cima. Então, eu coloquei assim mesmo, né? Eu deixei descansar, eu acho que uns 30 minutos. Mas não foi suficiente para ela ficar bem durinha. Mas deu para trabalhar tranquilamente, porque ela já estava quase, né, naquele ponto. Então, eu fiz primeiro uma camadinha com ela no bolo todo. E aí, como ela estava mais fluida, essa camadinha ficou mais fininha, né? Porque ela ficou meio que escorrendo. Então, eu precisei fazer outra camadinha depois. E aí, como vocês estão vendo, eu primeiro coloquei em cima, né? Dei uma alisada. E aí, eu vou colocando na lateral. E aí, depois eu vou alisar com a minha espátula retinha ainda, né? Porque depois eu vou colocar a espátula de textura. Mas como essa não ia ser a camada definitiva, eu alisei primeiro com a espátula retinha. Porque vocês estão vendo que tá aparecendo ainda o marronzinho de baixo. Então, se eu fosse finalizar já aqui, ele não ia ficar bonito, né? Porque ia ficar parecendo o ganache marrom. Então, aí eu alisei, né, com essa camadinha que eu fiz. Deixei dar uma secada, como vocês vão ver aí. Eu vou alisar ele com a espátula retinha mesmo, pra dar uma acertada. E aí já vai ficar aquele fundo verde, né? Então, quando eu colocar a próxima camada, ele já vai cobrir totalmente aí esse marrom e não vai aparecer. Então, aí que eu vou fazer a minha finalização, eu vou colocar a espátula de textura, tudo isso. Mas primeiro eu vou fazer essa camadinha, né, pra poder cobrir primeiro o marrom. Então, a gente tem que sempre olhar isso daí, né? Pra não ficar aparecendo o fundo. Essa camada da ganache meio amargo por baixo, ela é bom, né? Que vai te dar uma segurança. Mas também tem isso aí. A gente sempre tem, quando for cobrir, né? Tem que cobrir bem perfeitinho. Pra não ficar aparecendo e não ficar aquilo feio. Porque imagine só, finalizar o bolo e ele ficar assim. Não fica legal. Então, a gente cobre primeiro, né? Deixa secar. Como vocês estão vendo aí, ela secou a ganache. E aí, eu venho com mais uma camadinha. Como fica a camada fina, ele não vai ficar muito grosseiro. Então, fiz primeiro em cima ali novamente, porque também tava aparecendo um pouco do marrom. E aí, depois eu venho e coloco na lateral de novo. Vou colocar, né, com a espátulazinha mesmo. Não precisa de saco de confeitar, porque como meu bolo já tá retinho, ele não vai ficar torto aí com isso daí. Porque a gente aplica, né, de forma grosseira com a espátula. Mas depois, quando vir passar a espátula de textura, ele já vai alisar ali, vai ficar todo uniforme. Então, vou colocando assim.
né? Vocês percebem que ela já tá um pouquinho mais grossinha, ela já tá um pouco mais firme, então vai ficando bem melhor de se trabalhar. E aí eu venho com a espátula de textura e vou alisar. E aí vocês já sabem, esse processo a gente vai fazendo, vai alisando, vai colocando, preenchendo onde falta ainda mais ganache, até ele ficar todo perfeitinho. E ela vai ficar com a quina imperfeita, né? Esse bolo vai ficar com a quina imperfeita, bem delicada, não vai ficar aquela muito grande, mas ele também não vai ficar todo retinho, porque na inspiração tinha também uma quina imperfeita. Então eu já vou acertando em cima, né, pra ele ficar todo certinho, porque aí quando eu passar de novo a espátula na lateral, ele já vai subir, né, a quina, e eu não vou precisar mexer mais em cima. Então em cima ele já vai estar perfeitinho. Então eu vou fazendo essa espiral em cima, né, vou colocando a espátula e gira a bailarina. E aí ele vai ficar como se fosse aquele caracolzinho em cima. E aí a parte de cima já vai estar finalizado. Depois eu vou preencher novamente esses buraquinhos que ficaram, tá vendo, que vocês estão vendo aí. E aí eu vou alisar, né, a última vez, e o meu bolo já vai estar perfeito, todo alisadinho. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, curte para ajudar a gente. Deixe seu comentário no final também. E se você for novo, não esquece também de se inscrever no canal, porque aí você nunca vai perder vídeo, né? Sempre vai receber a notificação. E quando a gente postar vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. Então vamos lá, aqui eu tô terminando, né? Tô passando mais uma última camadinha com a ganache, né, nessas partes que ficaram buraquinhos, e é bem fininho. Vocês estão vendo que são camadas finas, não precisa deixar muito grosseiro. E aí agora eu vou passar a minha última alisada, né, e a minha quina vai subir. Eu já vou deixar ela dessa forma, né, como ela ficar. E já tô finalizando também a lateral. E vocês estão vendo como que ele fica bem perfeitinho, bem retinho, porque a gente vai alisando a cada camada. Não gosto de passar uma camada grosseira, né, e depois no final acertar, porque assim a gente gasta mais ganache, perde mais tempo e acaba que o bolo também não fica todo retinho. Então é bom a gente ir alisando desde o começo. Cada camadinha que vai passando, vai alisando e deixando ele todo estruturado, porque ele fica um bolo perfeitinho, bem retinho. E assim finalizou, tá vendo? Todo lindão, bem retinho, sem nenhum buraquinho, sem nenhuma manchinha. E a quina imperfeita, bem delicada. Em cima também ficou bem bonitinha a espiral, não dá pra vocês verem aí, mas no final vocês vão ver. E aí, pra finalizar aqui embaixo, eu tô colocando uma graminha comestível, né? Que é um coco ralado, tingido com o corante verde, né, o corante em gel. E aí eu vou colocando no bolo e vou puxando um pouquinho pra cima. Como a minha ganache ainda tá um pouco úmida, ele vai meio que grudando ali no bolo, então ficou perfeito. Eu fiz rapidinho, como o bolo já tinha acabado de ser alisado, eu já vim colocando o coco, né, pra ficar a graminha embaixo, e aí ele grudou. Então eu vou colocando, né, no pratinho de baixo e vou puxando pra cima. E aí ele vai encostando no bolo e vai ficando esse efeito bem bonito. Colocar a papelaria, eu vou colocar logo aqui na frente esses tijolinhos que tem, né, e dele, como a moça que faz a papelaria, ela manda tudo retinho, então essa parte, como ele vai ficar em volta do bolo, né, vai meio que pegar o formato do bolo, eu vou dando uma amassadinha nele, né, pra poder ficar nesse formato. E aí eu coloquei ganache em 3 pontos, né, dos dois lados e no meio, e aí eu coloco e seguro no bolo, para ele poder grudar ali e secar essa ganache, né, e ele ficar certinho, porque se a gente colocar ele reto, eu acho que fica feio. Então eu gosto de sempre dar uma amassadinha para poder ele ficar certinho o formato do bolo. E aí depois veio a idade dele, mesma forma, coloquei um pouquinho de ganache na parte de trás e aí vou segurar também no bolo e espero secar. Esse eu tive que esperar um pouquinho mais porque era uma peça maiorzinha, então eu coloquei ali e segurei um tempinho, acho que 1 minuto, 2 no máximo, até ele secar, né, porque senão ele vai escorrer, vai cair.
Aqui eu tava colocando um restinho de coco que tinha no pote, nessa parte da frente, porque eu achei que tava meio sem nada aí, eu achei que precisava um pouco mais. Então eu coloquei ali só pra ficar na frente dos tijolinhos, porque o que tava atrás, a papelaria cobriu. Então aí eu coloquei um pouquinho mais atrás, na frente no caso, e ficou mais bonitinho, eu achei que ficou melhor. E aí tô finalizando colocando a idade, né? Vou colocar, segurar ali um tempinho até ele secar e ficar firme no bolo. E aí depois a gente vai colocar o topo. Aqui eu também já coloquei esse ninjazinho, ninja não, né? É a tartaruga ninja, né? Então eu coloquei ela ali na frente e aí eu vou colocar o topo, que vai ser esses prédios aí atrás. Aí vai ter também mais 3 tartarugas e o nomezinho dele, que foi Bernardo. Então eu vou colocando tudo para poder finalizar. E coloquei toda a papelaria, ele já estava finalizado. Achei que ficou lindo, bem acabadinho, né? Bem estruturado. Ele ficou todo retinho, bem lisinho. E achei que ficou bem bonito. As cores combinaram bem. Esse verde limão, ele ficou bem bonito pessoalmente. E eu espero que a cliente tenha gostado também. Ela já mandou a mensagem, né? Que amou, porque ele ficou bem parecido com a inspiração que ela mandou. Ficou bem igual, na verdade. E aí, não teve erro, né? Ele ficou lindo. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui o que você achou. E até o próximo vídeo.